Imagina se os salões de também cortassem pelo de cachorro nos salões com horário marcado e tudo. Tá bom, essa ideia é péssima e não, a gente não vai criar um design usando ela. Cabeleireiro. Cabeto carreiro. Cabebobeiro. Cabejo loiro. Cabeleireiro. Porra, os caras lá que cortam cabelo. No vídeo de hoje a gente vai criar um design para um salão de beleza focando no público feminino e nos caras lá que cortam cabelo. Se você está chegando agora, essa é uma série de tutoriais onde eu vou te ajudar a criar vários materiais de várias áreas diferentes e vou deixar tudo organizado em playlists aqui no canal para facilitar a sua vida. Os arquivos usados em todos os tutoriais ficam no canal Downloads lá no nosso Discord, o convite está aqui na descrição. Eu sou J1711, designer profissional há 15 anos e a minha missão é te transformar em um designer de outra dimensão. Seja muito bem-vindo ao quadrante 28 Alpha. Se inscreva e ative as notificações para ser avisado quando sair novos episódios. Abre aí o seu Photoshop, o seu Canva ou qualquer que seja o programa que você utilize. Ctrl N, 1080 por 1350, RGB, 16 bits, Create. Esse design é um design que precisa ser feminino, gentil, agradável e delicado. Já arrasta para cá as imagens que você baixou lá no nosso Discord, agrupa tudo, imagens, adiciona um Solid Color no fundo, pode ser branco mesmo, para ficar bem clarinho. E vamos começar a estrutura desse design. Como é que vai ficar isso aqui? Basicamente tudo centralizado. Dessas imagens que você baixou, precisa remover apenas o fundo dessas duas modelos aqui. Removido o fundo, vamos começar a posicionar esses elementos aqui, essas imagens. Começando por essa do cabelo enroladinho, que vai ficar desse lado aqui, e essa outra modelo que vai ficar desse lado aqui. Uma de frente para outra, as duas centralizadas para chamar bastante atenção. Pode ficar mais ou menos aqui, porque ela vai ficar um pouquinho mais para trás, dando a impressão de que ela está um pouco mais para trás, mas ela vai ficar mais ou menos nesse ponto aqui. Depois nós temos essa imagem do salão, essa imagem vai vir para trás das modelos, porque ela vai ficar lá atrás no fundo. É só um complemento, pode ser qualquer imagem, tá? Você pode pegar isso aqui no Google se você quiser, porque isso aqui vai ficar desfocado. E essa última imagem aqui do bokeh a gente vai usar depois, e talvez a gente vá usar, ainda não é certeza, mas essas três imagens aqui são certeza absoluta. Para o título desse design a gente vai usar Abrace Sua Individualidade com cortes únicos. Esse aqui vai ser o nosso título. Essa fonte da individualidade se chama Rosabel. Já as outras duas eu estou usando argento, mas pode ser que a gente altere ao longo do design. Vamos ver como ele vai ficar primeiro. Agrupa tudo, título. Duplica os cortes únicos aqui para baixo para a gente colocar o nosso call to action. Agende agora. Duplico individualidade para a gente colocar o número, adicionado o telefone, agora falta só o logo. Arrasta para cá o seu logo, bem pequenininho, para ele ficar lá embaixo, centralizado. O que está faltando aqui? Margens. Vem em View, Guides, New Guide Layout, com 100 pixels de margem em todas as laterais. Todos esses textos vão ficar centralizados à página, tudo centralizado. Abrace Sua vai ficar no 89, individualidade vai ficar no 144, com cortes únicos vai ficar no 55, o telefone também no 144, o Agende Agora a gente vai diminuir para o 34, porque ele não pode ser o destaque, e aqui a gente vai subir um pouco mais para distanciar do logo. Inclusive, se você quiser, pode deixar esse logo na parte de cima sem problema nenhum. Arrasta para baixo os títulos, individualidade, pega a ferramenta de texto e clica aqui no botão do Warp Text. Adiciona um arco, diminui aqui para dar uma suavizada nessa linha reta aí. Com cortes únicos, pode subir um pouquinho mais, a Abrace Sua também pode subir um pouquinho mais para deixar limpo essa parte central aqui. O telefone e o Agende Agora pode descer. Esse Agende Agora, duplica ele e vamos colocar o site www.q28a.com. Pequenininho também, esse aqui pode vir até para o 21, se for o caso. Se você achar interessante, pode deixar tudo em minúsculo. Vamos aumentar um pouquinho no 26 aqui, eu acho que vai ficar melhor. Agora é só ajustar os posicionamentos e começar a organizar aqui as imagens. Essas duas imagens vão descer um pouco mais, pode ficar mais ou menos aqui e pode inclusive diminuir um pouco
para a gente poder ganhar mais espaço aqui. Nessa imagem do salão aqui, você vai adicionar uma Layer Mask, vai pegar um pincel, procura aqui um pincel de mídia molhada que te agrade, ajusta aqui o ângulo para ficar um pincel nessa angulação aqui, ó, para você poder pintar dessa forma, num tamanho de 130 mais ou menos, eu acho que 130 ou maior também não vai fazer muita diferença. Com a cor preta, muda aqui o Edge aqui em cima para 0, porque você não quer um pincel molhado nesse caso aqui, você quer um pincel seco. E agora é só você pintar mais ou menos dessa forma aqui, não precisa ficar perfeito, porque a ideia é ficar dinâmico, é ficar diferente. Ok, Ctrl I para inverter a máscara e você ter esse desenho aqui atrás, ó. Dessa forma. Tá vendo que é como se fosse um estilo de tinta pintada? É mais ou menos essa a ideia. Se você quiser controlar aqui a posição da imagem dentro da máscara, é só desmarcar essa correntinha aqui e arrastar. Só isso. Ficou um defeito aqui, é só você corrigir pintando. A imagem do salão pode baixar e pode aumentar um pouco mais, porque isso aqui não é para aparecer, tá? Isso aqui é só para ficar como detalhe. Habilita de novo a correntinha aqui do Link Layers, com a camada selecionada, não a máscara, e sim a camada. Vem em filtro, Blur, Gaussian Blur. Deixa desfocado, mas não tanto a ponto de ficar irreconhecível. Deixa mais ou menos aqui num 5, vai ficar interessante. Habilita de novo as mulheres aqui, adiciona uma máscara nas duas e com um pincel padrão, circular, sem dureza e bem grande, você vai pintar aqui nessa parte para tirar essas emendas das imagens. Agora na segunda, também a mesma coisa, tirando aqui esse efeito, deixando só a parte do cabelo visível. A imagem do fundo pode diminuir, porque é só um detalhe, nem é para aparecer isso aqui direito. É só um detalhezinho mesmo, quase imperceptível. Essa mulher do cabelo aqui, você pode deixá-la mais para cá e mais para cima. E essa daqui você também pode subir e vir mais para cá, que é como se uma tivesse de frente para outra, tá vendo? Porque aqui a gente vai precisar controlar bem aqui a divisão e essa ideia aqui dessa imagem do fundo, que talvez a gente vai tirar essa máscara. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui primeiro. Nessa modelo aqui, dá uma caprichada um pouco melhor aqui nessa divisão. Tem que aparecer o cabelo, mas não pode ser o destaque. Seleciona os 3 títulos aqui na parte de cima, diminui para a gente ganhar mais espaço, deixar o design mais delicado. O telefone e o Agende Agora faz a mesma coisa, para você ter ele ali, mas sem chamar muita atenção. Esse detalhe do fundo aqui é que eu não estou gostando. Vamos deletar ele e vamos fazer com um pincel padrão aqui, só dando uma pincelada central, circular aqui. E também não está me interessando muito isso aqui não estou gostando. Vamos ver, já a gente vê direito isso aqui. Beleza, estrutura pronta, agora é que começa o trabalho de um profissional. Você já sabe disso. Essa imagem do salão, dá um Ctrl L e aumenta bastante aqui a claridade. E esse ponto central aqui, você vai puxar ele para trás também para deixar essa imagem bem clarinha. Se você tirar a visualização da máscara, você vai ver como é que tá ficando. E isso aqui pode te dar uma ideia interessante para você fazer no seu design. Se você não estiver gostando dessa imagem, que é o mesmo que está acontecendo comigo, é só você procurar uma outra. Tipo essa daqui. Pode ser qualquer uma, pesquisa aí no Google, pode usar ela sem problema, porque você vai desfocar e o seu foco não é a imagem, e sim o design que está na frente. Dá um Ctrl T, aumenta isso para você ter a textura lá no fundo, bem posicionado. Botão direito sobre a camada, converte em Smart Object, clica sobre essa bolinha aqui da camada de baixo e arrasta para cima para você trazer aqueles efeitos que a gente usou anteriormente, incluindo o desfoque e o Levels. Ctrl U para a gente poder tirar toda a saturação dessa imagem, porque ela não nos interessa. Inclusive, pode diminuir aqui um pouquinho o Gaussian Blur para uns 3 ou 4 ficou melhor. E o Levels ajusta aí para não ficar tão claro com os brancos estourados. Essa imagem do fundo, ela é só um detalhe, tá? Ela é só um complemento, é só um pequeno ajuste que a gente está fazendo. Ela não é o destaque, então ela não pode ficar com essas partes mais escuras aqui aparecendo. Puxa aqui essa ponta do Output Levels para cá, para ficar bem clarinho, tá? Se você não estiver encontrando isso, é só você clicar 2 vezes sobre o Levels que está na camada já aplicado. Puxa aqui bastante para ficar bem clarinho, tá vendo? É só uma textura, é só um detalhe. Feito isso, vamos selecionar aqui as cores. Quais cores a gente vai usar? Eu pensei em 3 cores aqui. Obviamente, uma delas é um tom de rosa, um rosa bem feminino, bem delicado,
uma cor de contraste, que também pode ser um rosa, mas esse rosa vai ser mais escuro, um rosa cereja, mais ou menos assim. E uma terceira cor, que pode ser aqui um cinza, mas esse cinza não vai ficar em um tom, em uma escala de cinza pura, ele vai ficar com um hue aqui também no rosa, o saturation a gente vai puxar ele um pouquinho para cima e o brightness um pouquinho para baixo, quase marrom, só que não é marrom. Olha que cor de certa forma estranha. Se você quiser o código hexadecimal para você copiar, é esse aqui. São essas três cores que a gente vai usar. Começando pelo título, nós temos Abrace Sua com cortes únicos, a gente vai usar esse cinza esquisito que a gente criou aqui. Dá um ok. O individualidade, que tem a sua individualidade, pode colocar nesse tom de rosa mais escuro. No tom de rosa mais claro fica interessante, mas o contraste fica muito ruim. Então adiciona o mais escuro, dá um ok, e se a gente conseguir mudar o fundo a ponto de deixar um contraste legal para esse rosa, maravilha. Caso contrário, mantenha assim. No telefone, mesma coisa, o vermelhão, cereja, o Agende Agora e o site também vai para aquele marrom ali, para aquele cinza esquisito que a gente criou. No fundo já pode mudar para esse tom de rosa, dá um ok. Essa imagem que a gente colocou aqui como textura, arrasta ela para baixo para sair da pasta das imagens e muda o modo de mesclagem para Color Burn. Como esses modelos são o foco desse design, para a gente poder gerar a ideia da experiência, precisa de destaque. Como é que dá destaque para o ponto central? Cria uma elipse bem grande, branca, vem em filtro, blur, Gaussian Blur, converte Smart Object, aumenta o raio desse desfoque e dá um ok. Assim a gente vai chamar bastante atenção para esse ponto aqui. Se ficar pequeno, é só você aumentar bastante para ter mais destaque ainda para esse ponto central. Aqui nas camadas de ajuste vem gradiente, já está no preto, muda para radial, reverse e jitter, aumenta a escala para ficar só lá nas beiradinhas, pode ser aqui em 200, e aqui no gradiente você vai mudar esse ponto da transparência aqui para 35, mais ou menos. Se você vê que desapareceu, diminui a escala até as beiradinhas aparecerem lá de novo. Pode aumentar aqui essa parte da transparência para uns 40, 50, até você perceber que ficou interessante. Dá um ok, dá outro ok, muda o modo de mesclagem para Overlay. Caso você ache interessante, ao invés de escurecer as pontas na parte de trás, você pode clarear. Simplesmente vem aqui no gradiente que você criou e muda a cor para branco, porque assim você vai inverter esse tipo de gradiente. Eu prefiro ele escuro, mas vai de cada um, vai daquilo que você achar que é mais interessante. As duas imagens a gente pode aumentar, porque elas estão muito pequenas, elas têm que chamar bastante atenção mesmo. Essa daqui pode aumentar um pouco mais, tem que chamar bastante atenção, tem que ser o ponto central desse design. E essa daqui, como está com o cabelo bem grande, pode aumentar um pouco mais ainda também, ou ajustar num ponto que você acha interessante aí, sem estragar o seu design. Ok, redimensionadas e posicionadas. Esse círculo de trás, você vai segurar a tecla Alt e vai duplicar ele, arrastando aqui para cima. Pode diminuir o tamanho, porque agora a gente vai criar como se fosse um outro gradiente posicionado aqui no texto, dessa forma. Diminui a opacidade para 70%, segura a tecla Alt e duplica mais uma vez, mas agora arrastando lá para o telefone. Dessa forma aqui, não precisa ficar muito lá, pode deixar num ponto que você acha interessante. Agora, com essa camada aqui do Bokeh Blur, a gente vai trabalhar alguns detalhes para deixar esse design mais interessante ainda. Joga ele lá para trás, posiciona ele aqui em alguma posição que você vê que fique interessante e muda o modo de mesclagem até você encontrar um que fique legal. Esse screen ficou legal, o Color Dodge também, mas ele cria essa divisão aqui, a gente vai ter que ajustar isso. Linear Color Dodge Edge também fica interessante, ele dá mais brilho ainda, mas entre todos eu vou escolher o Color Dodge. Ctrl L, vou aumentar aqui a parte dos pretos para ele tirar um pouco do brilho e tirar aquela divisão que tá ali. Dá um ok. Arrasta isso aqui para trás das duas meninas, porque o brilho tá aqui, ó, nessa região. Então é mais ou menos aqui, ó, que você pode deixar como se estivesse saindo brilho de dentro delas, de trás delas. Ctrl J para duplicar, Ctrl T, flip na vertical e flip na horizontal e arrasta para cima para você ter agora na outra parte. Se tiver com muito destaque essas bolinhas aqui, basta você vir em filtro, blur, Gaussian Blur e aumentar o desfoque, se você quiser, tá? Eu gosto assim, esse detalhezinho é bem interessante, eu gosto e vou deixar.
Pega aquela textura que está na pasta e arrasta para cá. Ajusta aí as dimensões até preencher completamente o seu quadro de criação. Arrasta isso lá para baixo sobre os brilhos, porque nos brilhos também vai ter textura, ou não, depende de como ficar isso aqui. E muda o modo de mesclagem para Multiply. Diminui a opacidade para 50%. Ou menos, depende de como você vai querer essa textura ali. Se você não gostar dessa textura que está disponível, baixa outra. Se você não gostar, pode adicionar um ruído se você achar que é interessante também. Olha como que ficou a textura em cima desses brilhos. Não ficou interessante, então joga isso para baixo e deixa os brilhos passarem por cima da textura. Eu achei aqui uma outra textura que parece uma textura de tecido e eu gostei mais, ficou mais interessante. Vou também diminuir aqui para 50% de opacidade essa textura. E aqui tem uma coisa que está me incomodando, que é o peso desse texto. O fato dele estar escuro está muito pesado. E a ideia não é essa, a ideia é você ter um design simples, um design leve, um design agradável. E esse texto não está causando isso. O que a gente vai fazer para resolver esse problema? Essa cor aqui, esse tom de cinza, a gente vai deixar ele mais claro. Simples assim. Tem que ser mais claro, mas ainda assim você precisa manter o contraste, tá? Pode inclusive pegar esse tom de cereja aqui e clarear ele mais, para ficar um tom de rosa bem forte. Diminui um pouco a saturação. Tá vendo que aqui você já começa a perder contraste, porque ele tá bem parecido com esse rosa aqui, mas como esse texto tá em cima do branco, pode ser que fique interessante. Vamos manter ele. Seleciona todos os textos que tiverem nesse cinza, que é o Abrace Sua, com cortes únicos, agende agora e o site, e muda para esse tom de rosa aqui. Olha como ele ficou bem mais leve agora. Perdeu um pouco de contraste, mas ficou bem mais interessante. Lembra o que eu falei alguns tutoriais passados sobre esse problema aqui, que inclusive parece que é a mesma fonte que a gente usou, né? A gente vai ter que fazer um cortinho aqui nesse set, porque não tá interessante isso. Cria uma nova camada, pega um pincel com dureza no máximo, um tamanho mais ou menos aqui nessa largura do 1, com essa cor aqui cereja, você vai simplesmente clicar, segurar a tecla Shift e dar outro clique para ficar aquele set ali. Ficou feio, né? Por quê? Porque está muito grosso. Diminui o tamanho, mais ou menos para esse pontinho aqui, ou se você quiser, para ficar ainda melhor, ao invés da gente fazer essa gambiarra aqui, pega esse tracinho aqui, ó, dá um Ctrl J no telefone mesmo, seleciona todo o texto e só coloca o tracinho. E esse tracinho você puxa para cá, em algum lugar que você acha que vai ficar interessante. Ou aqui, ou mais para baixo, mais ou menos nessa linha aqui, para manter a mesma estrutura. Se achar que está muito grande, é só você diminuir o tamanho do tracinho, mas olha só que ficou bem mais identificável, que agora sim é um set. E esse é o ponto, você deixar a mensagem bem clara, bem objetiva, para não haver nenhum tipo de problema na compreensão. Os títulos, pode arrastar um pouquinho mais para cima. Esse logo precisa de um Color Overlay, pode ficar nesse rosa aqui, ou até se você quiser, pode colocar ele no branco para não atrapalhar no design. Vai ter pouco contraste, mas não tem problema porque é só uma assinatura que vai ficar ali. Agora, para deixar esse design ainda mais interessante, seleciona todos os textos aqui, só os textos, Ctrl G, clica duas vezes na camada, no grupo, adiciona um Inner Shadow no branco, opacidade no máximo, modo de mesclagem no normal, distância no 1 e ângulo você vai colocar 90, porque esse brilhozinho vai ficar lá na parte de cima. Tá muito pequeno? Pode aumentar aqui para 2, se você achar que vai ficar interessante. Mas se você aumentar para 2, tem que diminuir aqui a opacidade para uns 80%, porque esse detalhezinho é sutil, precisa ser sutil. Tá vendo que nem dá para perceber que tá lá? Mas ele tá lá. E esse é o ponto. Pode até inverter ele para baixo aqui com menos 90 e deixar na opacidade máxima, porque dessa forma ele vai dar uma impressão de relevo. Até aqui assim, ó, no 1 ou no 2. No 2 fica muito grande. Deixa no 1, adiciona mais um Inner Shadow no preto, já até tá ali. Modo de mesclar, você vai mudar para Multiply, distância no 1 e o Size pode colocar aqui em 2. Diminui a opacidade para uns 60% e olha esse detalhezinho, que coisa linda. Agora sim deu mais a impressão de ser um relevo, porque tem sombra de um lado e brilho do outro. O que mais que a gente precisa fazer aqui para poder finalizar? Essas duas moças estão muito quentes. Você já sabe como resolver isso. Vem em filtro, Camera Raw Filter, aqui em Basic, você vai diminuir a temperatura dela. Não muito, para não ficar muito sem vida. Pode até aumentar um pouquinho aqui no Tint, porque ela está num ambiente rosa. Isso é a ambientação. Dá um toquinho aqui no Clarity para aproveitar que já está aqui
no contraste e dá um OK. Olha só a diferença que faz quando você insere as pessoas no ambiente. Você vai fazer a mesma coisa com essa outra moça aqui. Filtro, Camera Raw Filter, vem em Basic, vem aqui no Basic, diminui a temperatura, dá um toquinho no Tint, no Clarity e no contraste. E dá um OK. Olha para isso. Sensacional. Arrasta aqui para o fundo aquele outro bokeh que está disponível ali para você baixar. Ou melhor, que você já baixou. Esse cara aqui, ó. Porque esse bokeh é o que vai dar aquele toque final que está faltando aqui. Muda o modo de mesclagem para Overlay, Ctrl L, dá um toque aqui na parte dos pretos, bastante, para poder sair toda a parte clara que está ali, atrapalhando, até você encontrar o ponto certo. Assim que encontrar, é só você dar um OK. Ctrl T e ajusta aqui o posicionamento disso para ficar só lá nas beiradas. Tá vendo que é só um detalhezinho? Aumenta mais isso aqui para não atrapalhar. Olha só para esse detalhezinho. Ok, já está começando a ficar muito poluído, tem que tomar cuidado. Então adiciona uma nova máscara aqui, nessa camada que a gente acabou de adicionar, com um pincel dureza no mínimo, um pincel bem grandão, bem grande para a gente tirar toda a sujeira que tiver aqui no meio. Com a cor preta na parte superior, você vai pintar e remover tudo que tiver centralizado aqui, até a sua camada ficar desse jeito aqui. Olha só que ele faz diferença, tá? Se quiser melhorar a estrutura desse design, o que você pode fazer aqui? Pegar o logo, arrastar isso lá para baixo, aqui nesse canto, pegar os textos aqui do telefone, do Agende Agora, arrastar para lá, encostado ali naquela lateral. Inclusive o Agende Agora e o site você pode alinhar à esquerda, bem alinhadinho ali, tá vendo? E esse título você pode subir até encostar lá na margem ou próximo dela, não precisa ficar exatamente no ponto. Pegar as imagens das modelos e subir, porque assim você vai ganhar muito mais espaço. É uma opção interessante, é uma nova opção, caso você ache interessante dessa forma, mas eu prefiro do outro jeito. Por quê? Porque está tudo centralizado e eu quero que fique tudo centralizado, justamente para ter o foco máximo aqui, para todo o destaque ser central. Essa imagem do fundo que está gerando essa textura aqui, aquela imagem do salão, pode aumentar um pouco mais para você ter uns detalhes mais interessantes aqui aparecendo. Claro, tudo dentro das suas devidas proporções, sem exagero, como de costume. E só para a gente finalizar, a gente vai arrastar para cá um Shine. Esse Shine já está pronto e grátis, disponível para baixar lá no Adobe Stock. Muda o modo de mesclagem aqui para Screen e para ele aparecer, você vai ter que aumentar, até você ver que os raios começam a aparecer ali nas laterais. Se não estiver enxergando, o que você vai fazer? Você vai tirar aqui todas essas elipses de trás para poder ver onde é que está isso. Dá um Ctrl T e ajusta até você ver que apareceu. Mais ou menos aqui, ó. Ok, agora sim é só você reabilitar as 3 elipses que desapareceram ali. Tá vendo que é só um detalhe? E esse detalhe quase não dá para ver? Dá um Ctrl L aqui, aumenta a parte dos blacks para tirar um pouco da claridade que está roubando a atenção ali na parte branca. Agora sim. Se você quiser, tá? Isso aqui é opcional. Adiciona uma nova camada em Clipping Mask na pasta das imagens e com o pincel na cor branca você vai adicionar um flare. Isso é opcional, tá? Só que tem que fazer sentido esse flare. Não vai colocar flare em qualquer lugar aí achando que vai ficar bom, tá? Não é assim que funciona um flare. Aqui nessa parte do cabelo tem que tomar bastante atenção porque o cabelo ele é importante que apareça, tá? De qualquer forma ele tem que ter flare porque tem luz ali e a luz está passando por ele. Mas olha só que maravilha que esse flarezinho fez ali. Para encerrar, Ctrl Alt Shift E, vem em filtro, Camera Raw Filter, aumenta o Clarity, só um pouquinho, sem exagero, sempre tomando bastante atenção aqui no rosto delas, tá? Porque o rosto é que é importante nesse design. Só um pouquinho de contraste, sem exagero, dá um toque no Vibrance, tira um toquinho aqui dos highlights, só um pouquinho, porque ele tá com aspecto bem estourado, então tem que tirar um pouquinho só para ele diminuir um pouco esse branco. Tira mais um pouquinho aqui na temperatura, bem pouco mesmo, e agora aqui em Detail, você vai aumentar aqui o Sharpening, em uns 15, sem exagero também, pode ser menos aqui, pode ser em 12. Dá um OK e olha a diferença que faz esse pequeno toque
de pós-produção. Todos esses detalhes, esses macetes, esses truques e outros segredos mais importantes ainda estão todos bem aprofundados no curso Designer de Outra Dimensão. Clica no link aqui para você conhecer. Esse é o nosso design finalizado. Me conta aí o que você achou. Eu trago os tutoriais aqui no canal de acordo com a quantidade de pedidos e seguindo uma lista que eu tenho aqui. Então, se você quer um tutorial específico, deixa o seu comentário aqui e aguarda que em breve ele vem. Me diz aí o que você achou desse design, porque no próximo vídeo dessa série vem um design muito pedido e bem fora do comum. Se você ainda está perdido por onde começar ou o que você deve fazer agora que você entrou no design, eu vou te explicar como eu começaria no design gráfico se eu estivesse começando hoje, nesse vídeo aqui. Deixa um like e manda esse vídeo naquele grupo de design que você faz parte. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.